Salve o nome do Cordeiro que apareceu Jesus, amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, quero externar que a minha alegria está flutuando, adorando o Senhor com os irmãos. E tem uma coisa que o irmão Marcelo fala, e eu ratifico, é que um dia, todos nós estaremos no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus por toda a eternidade, por tempo indeterminado, amado. E isso já está prestes a acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, obra o Santo Livro do Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 11, versículo 1. Eu vou intercalando aqui alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 em diante. Eu vou intercalando aqui alguns versículos. Aleluia. Todos, amém? Diz assim o Santo Livro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória. Amados irmãos, glória do Cordeiro, olha um pouquinho para cá, me presta um pouquinho a sua atenção. Uma passagem extremamente conhecida do Evangelho de Cristo Jesus, mas profundamente poderosa para as nossas vidas. E nos ensina muitas coisas acerca do reino de Deus e acerca de quem Deus é. A primeira coisa é que Marta, ela sabia muito bem quem era Jesus. De maneira tal, ela sabia da gravidade da enfermidade do seu irmão, e ela deu um recado: chame a Jesus. Chame o amigo de meu irmão Lázaro, por favor. É necessário que ele esteja aqui. Por quê, Marta? Porque eu tenho convicção, a despeito da enfermidade, a despeito da crise, a despeito do caos, a despeito do infortúnio, eu sei, se o meu Senhor estiver aqui, meu irmão não morre. Aleluia. O que ele está dizendo é o seguinte, amor. Por mais que a crise, o caos, a enfermidade, a dificuldade aos nossos olhos parece impossível, se Jesus estiver, ela cai por terra. Se Jesus estiver, a morte não está. Se Jesus estiver, a tristeza não habita. Se Jesus estiver, o que reina é a paz, é a alegria, é a vida, é a plenitude que pode na presença dele. Então eu falo: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A ausência do Senhor ocasionou a morte. A ausência do Senhor, chegou o tempo da morte. Chegou aquilo que eu não queria, aquilo que eu não esperava. E amados irmãos, o nosso bem maior é a vida. Todos nós podemos ter muitas coisas, conquistar muitas coisas, mas se não tiver vida, não adianta nada. Não adianta ter uma mansão e não tiver família. Não adianta ter cama e não tiver sono. Não adianta nós irmãos ter um conforto e não tiver paz. E só quem pode dar isso é Deus. É o Senhor. Então, se Ele estiver, isso está. E ela falou: se o Senhor estivesse aqui, isso não aconteceria. E a vida dele foi. Interessante, a Bíblia diz que Jesus amava. Entenda uma coisa, eu aprendi para mim, amado. O fato de Jesus nos amar não nos isenta de adversidade. O fato de Cristo nos amar não nos tira a possibilidade da crise nos alcançar. Mas para que isso, pastor? Para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Porque quer
Senhor. Então na paz eu adoro, na crise eu adoro também. Tendo, eu adoro, não tendo, eu adoro também. Tendo saúde, eu adoro, não tendo, eu adoro também. Glória! Por quê? Porque Ele é o meu Deus. E a minha adoração não pode estar condicionada ao que eu tenho ou deixo de ter. Eu tendo, eu adoro, não tendo, eu adoro também. Nós temos que aprender com o nosso irmão Jó. Ele disse: nua vim para essa terra, nua vou voltar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Em tudo não blasfemou Jó. Ele adorou na crise, ele adorou no caos. Mas, meus irmãos, o que me impactou é que Lázaro, amigo de Cristo, morreu. Como assim? Todos morrem. Sim, a morte veio. Mas a questão é: era desejo do Senhor a morte? Era plano do Senhor a morte? Era objetivo de Deus a morte? Era objetivo do Senhor o luto? Era objetivo do Senhor a tristeza, a dor que causa, a separação, a perda de alguém? Irmãos, nesse versículo Cristo chorou. O menor versículo da Bíblia, porém mais profundo. A Bíblia diz que Jesus chorou, amados irmãos. Tudo bem, pastor, no dia de semana ele chorou e suou gotas de sangue, sim. Mas sabe por que Cristo estava chorando? Porque não era desejo dele ver o resultado do pecado. A Bíblia diz que Deus formou o homem no pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. E deu uma ordem ao homem: olha só, de toda árvore do jardim tu pode comer livremente, porém da árvore da ciência do bem e do mal dela não come, porque no dia que tu comer, certamente morrerá. Ou seja, se o homem não desobedecesse, a morte não entraria. Porque o desejo de Deus é que todos nós venhamos a viver por toda a eternidade com Ele, amado. Porque esse é o objetivo do Senhor. E a morte entrou. A morte está aí. A morte, ela é real. Ela é verdadeira. Tanto que a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é qual? A morte. E ela vai ser destruída para a glória de Deus, amado. Mas esse problema, ele pode ser resolvido também aqui e agora. Aleluia. Que o nosso Deus é o Deus da vida. Aleluia. Aleluia. É por isso que ele habita no meio do seu povo. E aonde ele está, a Bíblia diz, amados irmãos, Mateus 18, 20: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, aí ele está presente. Irmãos, como o ar que eu respiro, eu creio que o nosso Deus está aqui. E eu não sou unido pelo que eu vejo, eu deixo de ver. Eu creio pela fé. Que o nosso Deus é o Deus do impossível. E ele está sendo no seu povo. Por quê? Porque ele sonda mentes e corações, amado. Nós podemos estar bonitos, belos, tomando banho, perfumado. Mas, amados irmãos, a Bíblia diz que tem gente que tem fama de que está vivo, mas está morto. Então nós olhamos a capa, Deus olha o coração, mano. E é por esse motivo que ele está aqui nessa noite, para ver aqueles que têm fama de que estão vivos, mas estão mortos. E por que ele está aqui? Para te ressuscitar. É para isso que ele está aqui. É por isso que ele está aqui. Ana, mulher de Alcântara, queria gerar, queria dar vida. Eclesiastes diz que tudo tem um tempo e um propósito estabelecido debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Ana queria produzir vida, e ela sabia quem é o Deus da vida. Na sua adoração, no seu cântico, em 1 Samuel 2,6 diz: o Senhor é quem tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e a tornar subir dela. Ou seja, na sua adoração ela falou: eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou clamando daquele que pode abrir a minha madre, porque ele é poderoso para gerar vida em mim. E assim se cumpriu. Por quê? Porque tudo é possível que crê, pela fé. E ela clamou. Só que quando a morte veio, amado, você pode pegar os primeiros homens existentes na face da terra, no contexto bíblico. Os homens viviam 100 anos, mais de 100 anos, 500 anos, 900 anos. E por que isso foi diminuindo? Porque a iniquidade foi aumentando. Então a vida que era para ser eterna se tornou breve, curta. E nós não temos gerência sobre ela. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser bonito,
Pode ser de maneira pejorativa, feio. Pode ser gordo ou magro. Pode ser preto ou branco. Pode ser criança ou idoso. A morte é democrática. Ela vem e ela está aí. E é só Deus que pode destruí-la. E Ele vai destruir. A questão é, nós temos gerência sobre a nossa vida? Não temos. O salmista, ele na sua oração, e ele inspirado pelo Espírito Santo, ele enxerga a brevidade da nossa vida. Salmo 90:10 diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam até 80. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, nós voamos. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ou seja, a vida deve ser vivida com sabedoria, mano. E por mais que a gente possa ter robustez, a Bíblia diz que o melhor deles é canseira e enfado, dor, cansaço, lutas, adversidade, muitas marcas na vida, porque a morte está aí. O salmista no Salmo 39, versículo 4, ele diz: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Irmãos, ele falou: eu sou frágil. E nós somos, irmãos, frágeis demais. Hoje nós estamos aqui e amanhã não podemos. Hoje estamos robustos de saúde, amanhã de repente não. E o salmista falou: Senhor, faça-me entender, medir, mensurar os meus dias, porque eu entendo que eu sou frágil. Tiago já diz que a nossa vida é como vapor, que aparece e daqui a pouco desvanece. Some com o sol da justiça. Quando o sol vem, a fumaça sai. A nossa vida é assim, ela aparece e daqui a pouco ela vai se desvanece. De maneira que Tiago fala assim: olha só, quando você for a tal cidade, não diga eu vou fazer, acontecer e vou voltar. Diga assim: irei e farei se o Senhor permitir, se Ele quiser. Por quê? Porque é Ele que é o gerador de vida. É Ele que conhece a nossa vida. É Ele que sabe de tudo acerca do nosso ser. Ele é onisciente, nós não. Tu sabe amanhã? Não sabe, sabe? Vai ter sol, vai ter chuva. Tem gente que viu uma tecnologia, eu não sabia que ia ter aquela tempestade maluca. Negócio doido, o velho falou: eu tô num complexo alemão. O que é esse tiro? É granizo, santo. Batendo aquela coisa toda, meu Deus. Minha esposa: filho, eu tô com medo, que chuva é essa? Calma, você tá seu Hulk. Fica tranquilo. Que chuva é essa? Meu Deus do céu. Chuva forte. Então, por mais que comensuraram que teria chuva naquela população, não. Por isso que o nome é previsão, não é exatidão. Porque quem é exato é Deus. Quem é soberano é Deus. E por mais que o homem possa prever a chuva, ele diz: eu cerro o céu, porque eu comando a terra, o céu, o mar e tudo que nela há. Ele é Deus, amor. Ele é soberano. Provérbios 16:31 diz: coroa de honra são as cães, achando-se elas no caminho da justiça. O que ele quer dizer? O cabelo grisalho é uma coroa de experiência, e se conquista isso vivendo na justiça. Na nossa? Não, mas sendo justificado por Ele. Então quem alcança cabelos grisalhos, alcança porque é justificado pelo Senhor, pela graça do Senhor, pelo favor do Senhor. E aí eu penso com vocês, amado, qual o sentido da vida? Qual é o sentido da tua vida? Por que você vive? Por que você respira? Por que você faz o que faz? Por que você está casado com quem está casado? Por que você é filho de quem é filho? Qual é o sentido da tua existência? Por que você respira? Quem é você? Porque se Deus sabe quem é você, e Ele não quer simplesmente que você viva, Ele quer que você exista para a glória dEle. Ele quer simplesmente que você respire. Ele quer que você exale a glória do Todo-Poderoso de Jacó. É isso que Ele quer. A nossa vida, amado, não se resume no comer, no beber, no vestir.
Não se resume. Os discípulos estavam preocupados acerca disso, ansiosos até. E Jesus diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Ou seja, a vida de vocês não se resume a isso. Sapato novo, terno novo, gravata nova, cabelo chapinho, não, perfume não. Não fique ansioso quanto a isso. Pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, quanto o vosso corpo. Ou seja, não é se você está na academia, está bonitinho, está magro, está esperto, pelo que é vez de vestir. Não é a vida, olha o que ele diz, não é a vida mais do que o mantimento. O mais importante, por que você está pensando no supérfluo, ao invés de pensar naquilo que é pleno? Olhar para as aves do céu, não semeia, não serve, mas junto celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem mais valor do que elas, vós. E qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Traduzindo, ele está falando: o que você pode acrescentar se alimentando da melhor maneira que você pode? Ainda assim, você não tem domínio sobre a sua vida. Ainda assim. E do que eu preciso? Ele vai dizer. E quanto ao vestuário, por que andar solícitos, ou seja, preocupados? Olhar os lírios do campo, como crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então qual é a chave? A chave é a fé. E a questão é: tu tem fé? E por que isso é a chave? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? A alegria do Senhor é a nossa força, vitalidade. Quer viver? Agrade a Deus. Quer viver? Alegre o coração de Deus. Pastor, como que eu alegro o coração de Deus? Creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador, amado. Nele está o sentido da vida. Nele está a vida, diz a palavra. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. É em Cristo Jesus. Não é no carro, na bicicleta, na saúde ou na beleza. É em Cristo Jesus. É no Senhor dos exércitos. É nele. Vivemos para a glória dele. Viemos para adorar a Ele. Existimos para Ele ser glorificado. Fazemos o que fazemos para Ele ser exaltado. E nós devemos louvar e bendizer o Senhor com a nossa vida, meu irmão. Salmo 150 é lindo. Louvai o Senhor no seu santuário, oh glória. Louvai o Senhor no firmamento do seu poder. Louvai pelos seus atos poderosos. Louvai conforme a excelência da sua grandeza. Louvai com som de trombeta. Louvai com saltério e a harpa. Louvai com a tufa e a flauta. Louvai com instrumentos de corda e com flauta. Louvai com símbolos sonoros. Louvai com símbolos assonantes. E tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Você está dormindo, você está adorando, porque seu coração está batendo. Seu coração é a forma de adorar. É você falando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu estou vivo porque Ele me guarda, eu estou vivo porque Ele me dá vida. Ele é digno de adoração. Eu amo o Salmo 4:8. Porque em paz deitei, dormi e levantei. Por quê? O Senhor me sustentou. Glória. Vida. Ele me deu a vida. Então por que a vida é tão breve, amado? Por que a nossa vida é tão curta? Por que acontece tanto caos? E as respostas são algumas. Ou uma é a desobediência e o pecado, amado. Isso é fato. Isso é fato. Deus tinha dado a ordem. Deus falou: tu pode comer. Olha só o quanto de coisa tem para você desfrutar, para você viver. Você não precisa fumar, se embriagar, não precisa prostituir, não precisa nada disso. Tudo que eu promovo para você é suficiente para a vida.
ouça a minha palavra e me obedeça. E a Bíblia diz que o homem desobedeceu, a morte entrou. A morte entrou. A morte começa pelo fato do homem ignorar a voz de Deus. É quando o homem ignora aquilo que Deus diz. A morte entra. O pecado entra. É o famoso, como eu costumo dizer, o famoso achismo. Não, eu acho, não, eu penso, eu vou fazer, vai acontecer, e tal, olhando. Eva pensou assim. A Bíblia diz que ela viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Ela, não, olha só como é que essa fruta é legal. Por que Deus não vai deixar eu comer? Como é que essa fruta é legal? Porque não, eu acho que não tem nada a ver, não é bem assim. Influenciada pela serpente, é quando a gente quer viver satisfazendo o nosso desejo, irmão. O nosso coração é enganoso. Nosso coração é demasiadamente enganoso. Quando nós achamos e aquilo não está em conformidade com a Escritura, pode ter certeza, vamos pecar. E se pecar, a morte entra. Ela vem. E a questão é, temos tempo? Há tempo? Será que ainda há tempo? Tem um texto de Eclesiastes, não sei se você já ouviu, mas a Bíblia diz, Eclesiastes 3:11, que ele fez tudo apropriado ao seu tempo e pôs no coração do homem um desejo pela eternidade. Pode ter certeza, todo homem quer viver, amado. Não, pastor, mas tem depressão, tem doença assim, tem, é resultado do pecado. Mas todo homem quer viver. Até esse tipo de situação é um desespero para viver. Equivoca-se e vai por um caminho errado. Mas o desespero pela vida é um grito pela vida. Então todo homem anseia viver, porque Deus colocou isso no coração do homem. Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. É por isso que o homem se cuida, é por isso que ele come, bebe, porque ele quer viver. Ele quer viver e ele não quer morrer. A questão é, você está vivo ou está morto? Como assim, pastor? Eu quero saber se você está vivo ou se você está morto. Ele disse para a igreja de Sardes: olha só, eu conheço as tuas obras, eu sei do teu labor, mas só que o grande problema é, tu tem nome de que está vivo, mas estás morto. Irmãos, a gente pode achar que a gente está vivo, mas de repente a gente pode estar morto. Morto aonde, pastor? Nos pecados, como diz Efésios capítulo 2, mortos nos vossos pecados e ofensas e delitos, no qual andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe deste mundo, da potestade do ar, do espírito que agora opera, do espírito da desobediência, e somos por natureza filhos da ira, destinados à ira. Aleluia. Então quem se encontra no pecado, morto está. Aleluia. Morto se encontra. Mas isso não é o problema. Por quê, pastor? O Deus da vida está aqui. Aleluia. Glória. E se você está morto, aleluia, Ele veio para te ressuscitar. Aleluia. Foi o que Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu marido não teria, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu casamento não teria sido destruído. Então Ele chegou, ainda que morreu, Ele pode trazer a vida novamente. E alguém pode pensar, já cheira mal, já foi sepultado. Não é impossível para Deus, amado. Não há. Não há. Ele falou, onde que Ele está? Ele está lá. Ele está sepultado. Aí o versículo 17 diz: chegando por Jesus, achou aquele que já havia 4 dias que estava na sepultura, e disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, eu sei quem tu és o Deus da vida, e se o Senhor estivesse aqui, isso não aconteceria. Irmãos, Ele estava lá. Por isso que Ele disse: aonde que Ele está? Não é que Ele não sabia. Ele quer nos guiar ao lugar aonde a morte está, para Ele trazer a vida novamente. Glória! Aleluia! Aleluia! E Jesus se encontra nesse ambiente, para chamar quem está morto à vida. Aleluia!
E o mais tremendo, ele chama pelo nome, tá? Porque ele sabe quem você é. Ele sabe teu CPF, ele sabe teu RG. E ele veio te chamar essa noite. O Galileu veio te chamar. O grandão da Galileia veio te ressuscitar. Ele veio te dar um novo coração. Glória. Ele veio fazer você se levantar de novo. E não simplesmente para existir, mas para viver em plenitude de vida sobre o Deus da vida. Aleluia. E às vezes ele precisa animar a nossa fé. Ele disse para Marta: não te hei dito, se credes verás a glória de Deus. Se credes, Marta, tu verás a glória de Deus. E ela viu, amado. E nós por esse último dia nós vamos ver a glória do nosso Deus ressuscitando mortos espirituais, ressuscitando até defunto fisicamente. Tu crê, pastor? Creio, claro. Hebreus 13:8 diz: ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. Ele muda o nosso passado, restaura o nosso presente, nos dá a perspectiva do futuro. Ele é o Todo-Poderoso de Jacó. Ele é o mesmo que não mudou. Ele é aquele que cura, salva, liberta. Sim, Davi está cego. Sim, expulsa demônio. Sim, ele é Deus, ele acalma a tempestade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, te dou graças, porque sempre me haveres de ouvir. Ou seja, nosso Deus está sempre atento às nossas orações. Por isso não deixe de orar, não deixe de clamar, não desista, não. Continue clamando, sim, mas pode parecer já impossível, está sepultado, fedendo, carcomido. Não deixe de orar. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Eu sei que sempre há de me ouvir. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! A gente não tem noção do que foi esse milagre aqui, amado. A gente não tem noção. E o 44 diz: e o defunto saiu. 4 dias, nosso cérebro já está saindo pelo ouvido. 4 dias, a nossa córnea já derreteu. 4 dias, o intestino, o pulmão, o rim, o fígado já derreteu, está putrefado. 4 dias, a nossa carne está derretendo como lama. 4 dias. 4 dias. O nosso coração praticamente já virou uma massa. 4 dias. A circulação sanguínea já acabou, não tem mais veia nem artéria. Acabou. Quando Jesus deu esse brado aqui: Lázaro, vem para fora! Tudo que estava morto reviveu. Aleluia. O cérebro se recompôs. A pele tornou a sua coloração. As artérias foram reconstituídas. O coração voltou para o lugar. O pulmão se reconstituiu. O intestino grosso, delgado, tudo foi se restabelecendo. E Lázaro abriu os olhos da sepultura e falou: o meu Criador está me chamando. Eu tenho que obedecer a sua voz. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele teve que chamar pelo nome, porque se ele diz: venha para fora, quem estava ali tem que levantar. Há milagres que Deus quer operar de maneira individual, chamando pelo nome. E os mortos espirituais vão ter que levantar. Por quê? Porque Jesus está chamando. Jesus está chamando. E sabe por que ele está chamando? Porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo de salvação. Ainda há tempo de regeneração. Ainda há tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ainda há tempo de ser transformado, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Ainda há tempo. Aleluia. Ele te chama. Ele te chama. Como ele chamou a Lázaro, ele te chama. Ele não quer que você se mantenha morto. Ele não te criou para a morte, ele te criou para a vida. Ele te chamou para você existir. O texto diz que todos queriam ver Lázaro. Queriam ver lá. Imagina como é que foi, amado.
Deus querendo ver, mas peraí, eu vi, ele estava morto, eu senti o cheiro, estava podre, eu sei, eu coloquei ele na gruta, assim, e como que ele ressuscitou? Como? Irmão, vai ser quando Deus te levantar, vai ser assim, todos vão querer saber o seu testemunho. Como assim? Você era drogado, promíscuo, você era avarento, assim, assado, como? Você vai dizer, o meu Deus me levantou, ele me ressuscitou. Glória a Deus. Ele transformou a minha vida. E você vai apontar para ele, você vai falar, não é por causa de mim, eu estava morto, quem me ressuscitou foi ele. Ou seja, nós não temos condição de dar a vida, só ele tem. Só ele pode transformar. O máximo que a gente pode ter é bons modos, bons costumes, educação, mais nada. Ainda assim a Bíblia fala, é trapo de imundícia. Mas transformar alguém, só Jesus. Fazer alguém nascer de novo, só Jesus. Fazer alguém uma nova criatura, só Jesus, amado. Escrever o nome no livro da vida, só Jesus, amado. Fazer reinar com ele por toda a eternidade, só Jesus, amado. Só Cristo. Então ele te chama. Ele te chama nessa noite. Os tangedores, pode vir, me acompanha aqui, por favor, que eu quero profetizar. Sou igual a Eliseu. Traga-me um tangedor para que eu possa profetizar. Irmãos, a passagem de Mateus, ela me assusta. Pastor João Zé Cafeita pregou nesse capítulo. E o Evangelho de Mateus narra como é que foi a chamada de Mateus. A Bíblia diz que Jesus passa na colheitaria e vê ele. E a pregação de Jesus não durou 40, 50 minutos, uma hora não. Sabe qual foi a pregação? Vem e segue-me. Glória. E Mateus não pensou nenhuma nem duas. A Bíblia diz que ele levantou e seguiu a Jesus. Aleluia. E às vezes você já ouviu uma mensagem, 2, 3, 10, 15, 20 cultos, o Senhor te chamando. Mas é porque tudo tem um tempo e um propósito determinado. E hoje é o dia dele te chamar mais uma vez. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aleluia. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele te chama. O Deus da vida está aqui. Não deixe passar essa oportunidade, porque você não sabe o dia de amanhã, como eu também não sei. A Bíblia diz em Lucas 12 a parábola do rico insensato. E ele olha para toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, e ele diz: já sei, eu vou continuar prosperando, eu vou criar celeiros maiores. Eu vou dizer para minha alma: come, bebe, farta, porque já tem depósito para longos dias. E a Bíblia diz que Deus grita no ouvido dele: louco! Essa noite pedirá a tua alma o que tem preparado, e para quem será? Como quem diz, a oportunidade que tu tem hoje é agora, é já! Porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Aleluia! Ele viverá. Glória! Ele viverá. Aleluia! Jesus Cristo disse no Evangelho de João 4,16: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda há tempo para você. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Vinde então erguei-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Ainda há perdão para você. Ainda há sangue de cordeiro para purificar você. A Bíblia de João 9 diz: se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmão, não tem pecado que Jesus não possa perdoar. O homem mais vil, mais corrupto, mais depravado, Manassés, preso em ganchos como um animal feroz. A Bíblia diz que ele clamou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Aquele homem sacrificou criança, mano. Ele afrontou a Deus, mas ele viu como ele era pecador. Ele falou: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. E teve perdão para Manassés. E tem perdão para você nessa noite também. Chegai-vos a Deus, disse Tiago, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Hoje é o dia, hoje é a hora. É o chamado do profeta: buscar o Senhor. Quando? Amanhã? Quando? Semana que vem? Quando? Mês que vem? Quando? Ano que vem? Não. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. E quando que é isso? Hoje. Agora. É já. Aí ele diz assim, ó: invoque-o enquanto está perto. Significa que um dia ele não estará. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Arrependa-se. Irmão, entenda uma coisa: que mal Deus te fará se você vier para a presença dele. A Bíblia diz que ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Então a única coisa que ele vai fazer é bondade a você, te tornar melhor para a glória dele. Então arrependa-se dos vossos pecados, como diz Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando eu tenho refrigério? Quando me arrependo dos meus pecados. Vem a presença do Senhor e me dá aquilo que eu preciso. A paz que eu tanto procurei, o equilíbrio que tanto busquei, encontra-se em Cristo. Às vezes nós ficamos ansiosos, preocupados por familiares. Como eu sou preocupado com meu pai, eu oro pelo meu pai o tempo todo, para que ele se converta. Mas eu sei que tudo tem um tempo. E Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Então tem o tempo da salvação, tem o tempo do chamado do Senhor, e o tempo é hoje, não é amanhã. Mas irmãos, a Bíblia está repleta de experiência de pessoas, independente da idade. Josias, por exemplo, uma criança jovem. Davi, 16, 17 anos. Deus chamou, ele foi. Josias, 8 anos, foi. Estevão, um jovem de aproximadamente 15 a 17 anos. Deus chamou, foi. Mateus, adulto, maduro, bem estabelecido. Jesus falou: vem, ele foi. E nessa noite ele também te chama. Ele diz: segue-me, segue-me, segue-me. O tempo é hoje, é já, para que a gente se assente à mesa da comunhão. A ceia é símbolo de comunhão. Quando nós não estamos na presença do Senhor, nós estamos à parte da comunhão, separados de Deus. E tem uma coisa que Jesus falou: olha só, eu não tomarei mais do suco da vide até aquele dia. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou esperando todos os meus filhos estarem na minha presença, para que eu possa novamente comungar com eles. Então ele está esperando você. Ele quer você assentar na mesa com ele. Com Abraão, Isaac, Jacó, Érico, Leu, Amanda, Débora, Tina. O seu nome não é Tina. Outro nome, dá um nome lá que Deus te deu, não sei, mas tem lá. Vai estar lá. Todos nós sentados. Paulo, Estevão, Mateus, Felipe, Tomé,
mais eloquente da sua vida, mais importante da sua vida, é receber a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Eu tomo as palavras da minha irmã quando está pregando, porque Jesus é para quem quer. É para quem quer. É para quem quer. E se você quer, você pode vir. Está de braço aberto esperando. Você pode estar morando lá no chiqueiro como filho pródigo, fedendo a porco, comendo comida de porco, todo sujo, purulento. Se você se arrepender e voltar, Ele te abraça assim. Porque a sua sujeira não suja Ele, mas a santidade dele limpa você. Ele te dá uma roupa nova, Ele te dá um calçado, anel na mão, instrumentos tocando, todo mundo adorando e jubilando, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. E a festa diante dos anjos do Senhor. Quando? Compramos o carro? Compramos a casa? Não. Quando casamos? Também não. Quando que a festa? Quando um pecador se arrepende. Irmão, a gente não tem noção do que é isso, não. Os anjos, os instrumentos celestiais, adorando, cantando, jubilando aquele que vive para todo sempre, falando mais um pecador, se arrependeu, Senhor, Ele está aqui, o novo livro da vida. Festa, 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 festa. Quando um pecador vai aos pés da cruz e vai confessando seus pecados, falando: Senhor, me perdoa, me perdoa. Eu estava morto, Senhor, me perdoa. Eu não te ouvia, eu era morto, eu sou surdo, eu não sei falar, eu não sei andar, mas eu ouvi a sua voz, seu chamado. Me perdoa, meu Salvador, me perdoa. E um dia nós vamos entender isso. A gente não tem noção do que é isso, mas a gente vai entender. Eu sou meio doido, eu falo: Senhor, eu quero ver tudo que aconteceu na Bíblia. Eu vou ter tempo para isso. Eu quero ver o mar se fechando. Eu quero ver as codornas maná. Eu quero ver como foi aquelas 10 pragas. Eu quero ver quando o Senhor andou sobre o mar. Eu quero ver quando o Senhor ressuscitou a Lázaro. Meu irmão que está aqui, olha ele aqui, glorificado, exaltado. Oh, que maravilha, Deus! Lázaro, como é que tu ficou morto 4 dias, cara? Tu comia com mestre, homem. Caramba, você tá doido? Mas o meu marido foi lá e me chamou, Ricardo. Ele me chamou, ele me chamou também. Aí Dorca, tá lá, Dorca. Lembra de Dorca? Pegava uma bagulha. Ei, mulher, você pega também cozinhando, costurando, dando aula, glória. Dorca morreu. Aí Pedro foi lá. Não foi Pedro que foi lá. Foi Cristo. Foi Cristo. E trouxe Dorca nova vez. Meu Deus, Dorca, você morreu também, mulher. Sim. Mas o meu Deus foi lá e me ressuscitou. Mas não sei, você não era mole, não, irmão. Tu afrontou teu pai e tua mãe, tu era fraco, tu era ruim. É, mas é desses que Deus gosta. Deus escolhe coisas vis e desprezíveis nesse mundo, as que não são para confundir, as que são. É esses que Ele quer, os mais loucos. Davi, você é doido, como é que você enfrentou Golias? Não fui eu não, cara. 1000 caiu ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Ele não está me afrontando, Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Foi Ele. Quantas obras do nosso Deus. Isaías fala: Isaías, como é que tu era, homem? Falava mesmo, era brava a tua pregação do capítulo 1 ao 6. Meu irmão, até o 5, eu sei que tu se converte. Tu era duro, sim. Mas quando eu olhei ele assentado no nosso sublime trono, oh glória, eu mudei, eu me converti. Já era profeta, já profetizava, irmão. Carro não salva ninguém. O que salva é o sangue de Jesus, amado. É ser lavado no sangue do Cordeiro.
tomou essa decisão, eu quero ver você também lá. E lá você fala para mim, Ricardo, valeu a pena. Valeu a pena, irmão, tomar aquela decisão. Receber a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Se batizar nas águas. Testemunhar no céu e na terra que Jesus Cristo é o Senhor. Valeu a pena. Valeu a pena. E eu não me arrependo de ter tomado essa decisão. Há 16 anos atrás. Não me arrependo. Não me arrependo. Eu ainda digo assim, por que não foi antes, Senhor? Por que não foi antes? Por que essa mensagem não chegou para mim antes? Porque tudo tem um tempo. E tem um propósito. E de repente o seu tempo é hoje. E tomara que seja hoje. Que nós vamos celebrar com alegria, né? Com alegria. A glória de Deus. Eu quero te convidar.